Bom, não tem como ter um podcast de tecnologia sem falar de Web3 e desenvolvimento blockchain. Para isso eu trouxe o Luiz Tools, que é um conhecido meu, a gente conversou bastante agora no TDC lá sobre desenvolvimento para Web3 e tal, ele vem criando bastante conteúdo sobre o assunto. Então esse episódio está muito legal. Eu e o William, a gente conversa com o Luiz Tools sobre desenvolvimento para Web3, blockchain, como funciona. Então a gente passa por todo o contexto, né, de onde veio o Web3, né, se é necessário ou não aprender as coisas de Web3 e para quem quer começar a desenvolver, como começar a desenvolver e qual é a diferença do mercado mais tradicional. Vamos lá que esse episódio está bem massa. E lembrando, o DevLabcast, ele tem em torno de 2 episódios por mês e todos os episódios ficam no YouTube e no Spotify. Checa a descrição ali que sempre tem link. Se vocês preferem ver no Spotify, pega o link para o Spotify. Se preferem ver no YouTube, pega o link para o YouTube. Beleza, galera? Então hoje eu estou aqui com nada mais, nada menos que Luiz Tools. Luiz, ferramentas do Luiz, Luiz das ferramentas. Cara, primeiro, antes da gente começar, de onde veio o nome Luiz Tools? Beleza, prazer pessoal, tudo bom? Seguinte, cara, tinha uma empresa que eu trabalhava, tô aí desde 2006 trabalhando na área de dev, né? Ou botando a mão na massa ou liderando times de dev. E numa das empresas que eu passei, eu desenvolvia um monte de ferramentas, né, para resolver problemas do cotidiano da galera, assim. Então, um setor lá ficava mandando sempre o mesmo e-mail com a mesma resposta para os clientes, eu ia lá e automatizava. O outro setor precisava lidar, era um data center, né? Então tinha que lidar com servidores, sempre a mesma tarefa repetitiva. Eu ia lá e criava um scriptzinho. E a gente tinha um fornecedor na época que se chamava Smarter Tools. Eu nem sei se existe ainda. Mas começou a rolar uma piada interna que eu tava querendo tirar os caras, né? E eu queria inventar a história da Luiz Tools, que seria a minha empresa e tal, que ia tirar. E apelido é aquela coisa, né? Se tu se incomoda, ele pega. E aí o pessoal começou a chamar só de Luiz Tools, Luiz Tools, Luiz Tools, e ficou. Quando eu criei o meu blog, em 2010, né, daí eu acabei aderindo à piada interna da empresa e foi Luiz Tools, e daí virou, botei o chapéu e não tirei mais. Daí é mais Sim, comum o pessoal me conhecer hoje por esse apelido de internet do que pelo meu nome de verdade, né? Daí ficou. massa. Massa, massa. Cara, isso é engraçado porque o meu blog é valde.co, tipo Valdeco. Cara, nós estávamos uma vez na empresa, do nada alguém falou: Ô meu, por que não registra Valdeco, valde.co? Eu pensei, vou registrar. E cara, hoje eu tenho blog até hoje, sei lá, mais de 10 anos. Cara, então, e hoje aqui o assunto que a gente vai falar, cara, Web3. Estou bem curioso aí para nós trocar uma ideia. A gente falou um pouco no TDC sobre isso, eu vejo que publica bastante conteúdo sobre isso. Vai ser bem massa. E, pô, além do Luiz, eu tenho aqui também, né, o meu co-host, já posso dizer co-host, tá sempre comigo aí, o William, sabe tudo de cripto, né, sabe tudo de computador. William, como é que tá aí o tempo em Paris? Cara, tá uma vela que eu não gosto. Já tem melhor. Tipo, cara, choveu o dia inteiro, tá cinza. Pá, essa parte do ano é a pior, na real, cara. Então... Mas, cara, fora o tempo, tá tudo tranquilo, na real. Tudo de boa. Então tá bom, então. O apelido do Luiz ali me lembrou rapidamente que eu nunca tinha me dado conta, mas as pessoas da minha empresa me chamam de The Doc. Porque eu sou a pessoa que sempre escreve documentação pras paradas, tá ligado? Aí, ó. Aí, Vou abrir meu blog agora, William The Doc. É isso William the aí. Doc, é. Boa, Isso isso aí. aí. Se não pode com eles, junte-se a eles, né? Exato, é. Tá? Nem tenta. Cara, então pra gente começar, eu acho que eu queria começar por, cara, revisando ou explicando para a galera o que é Web3, de onde veio o conceito de Web3. Acho que se tu pudesse começar por isso aí pela gente, Perfeito. seria legal. Perfeito. Já tem um bom tempo aí que o pessoal está especulando qual vai ser. Falo especulando até no bom sentido, né? Porque tem muita proposta de qual vai ser a próxima revolução da web, né? E em 2014, mais ou menos 2014, o Gavin Wood, que é um dos fundadores da Ethereum e também é fundador da Polkadot e outros projetos incríveis, ele trouxe essa ideia de que a próxima grande revolução da web seria uma web em cima da blockchain, né? E aí se começou, e esse conceito ele casou muito, né, com o próprio conceito da Ethereum de ser uma plataforma, né, para aplicações em cima de blockchain e não meramente uma criptomoeda, meramente entre aspas, né, assim como o Bitcoin tinha se proposto, né, pelo Satoshi Nakamoto. Então, se a gente pudesse resumir, aí ousando, né, resumir em uma frase, Web3 seria, né, a web ou parte dela ou algumas aplicações dela
rodando em cima de blockchain, ao invés de centralizada, um data center tradicional, de uma big tech e etc. Então a gente pega todas aquelas características que a gente tem da blockchain, como imutabilidade, descentralização, segurança, etc., né, e coloca a web a rodar em cima disso. Sim, cara, é legal que tu mencionou o Gavin Wood ali, cara, é um dos personagens, eu acho, de cripto que eu mais sigo, assim, que eu acho mais bacana, não só de cripto, mas acho no geral de uma figura técnica, né, que ele era o CTO do Ethereum, não era? Uma Sim. coisa assim, né, ele era, cara, bom, tem um livro do Ethereum lá que eu esqueci o nome agora, mas é bem interessante, que foi publicado não faz muito tempo, que aí fala e tal, e fala do descontentamento que ele tinha pelo projeto do Ethereum não ir na linha que eles imaginavam e tal, daí ele saiu e fez a Polkadot, né? Então, cara, acho que uma dica aí pra galera que está começando a se envolver é dar uma procurada no Gavin Wood, acho que ele é um cara bem interessante, assim, né? E até Polkadot mesmo, né? Ele usou muito base de web, eu acho, para Polkadot ali, né? Acho que eles usam Rust, eu acho, né? Uma coisa assim, não lembro se é bem, mas tipo, eles usam bastante Rust, umas coisas de web, assim. Eu achei, cara, bem interessante. E tem isso, né? Que a Web 2 eles dizem que é essa que a gente começou a ter interação e tal, né? Aí a Web 3 é meio que descentralização. Então, cara, é meio que ele foi quem puxou por isso, né? Pelo Web 3, acho que a empresa dele, tal, que publicou os primeiros documentos, né? Foi o Gavin Wood, eu O acho, que né? a gente pelo menos encontra de informação na internet, né? Pelo menos a primeira pessoa, talvez, de influência significativa, acredito que É, tenha sido ele, né? É bem difícil a sim. gente rastrear onde é que nascem esses termos, Exato. mas o que a gente tem notícia foi ele. E tem um outro complementar a esse livro que tu mencionou, tem um vídeo no YouTube muito bom, no canal da Ethereum mesmo. É um vídeo, se não me engano, de 2016. Então a gente está falando aí do início lá, né? Ethereum, o Sim. paper é 2014 e foi a público em 2015, a primeira versão, se não me engano. E aí tem uma palestra dele em 2016 no com alguma coisa, esses eventos aí dele que eles bolaram lá, não lembro o nome completo, mas ele explica o que é Ethereum. E é muito bacana porque ele traz essa visão de plataforma, ele traz alguns elementos do que se popularizaria depois como Web3, e ajuda justamente a gente a entender a diferença, né, de criptomoeda e de blockchain, porque o pessoal costuma misturar muito as Hum. coisas e daí não consegue perceber o que de fato é Web3. Né? O pessoal fica vinculando tudo a criptomoeda e acaba não entendendo o que de fato está se passando. Né? Sim, não, exato. E tem outra, essa daí dele eu não vi, mas depois vamos botar o link ali pro pessoal e para mim ver também. Mas tem uma dele já na Polkadot, que eu acho que foi 2019 ou 2020, que ele faz live coding no meio da apresentação, assim, que é muito massa, ele faz o smart contract ali e tal. Ele é um cara extremamente técnico, né, e tal, acho bem massa, assim. Mas legal, então, o Web3 é basicamente essa descentralização, né? E acho que vem num momento bem interessante, porque se tu parar para ver, até eu e o William, a gente gravou um episódio, o último agora, o quarto, onde a gente falava do Elon Musk no Twitter, essas paradas assim e tal. E uma das coisas que o Elon Musk fala, não tem nada a ver com cripto, mas no geral ele fala que ele quer botar o algoritmo do Twitter aberto, open source, né? Porque um dos problemas que se tem com rede social e tal é que o algoritmo ele é centralizado, né? Tipo, tu não tem controle, nem o YouTube, por exemplo, a gente publica esse vídeo aqui e lá sei lá, é magia negra, o que, que eles vão fazer com o vídeo, por que, que eles vão mostrar para alguém, por que, que não vão, né? Às vezes a tua vida, tu vive ali do YouTube, tua vida depende da boa vontade de quem faz o algoritmo de pensar ou não e te beneficiar, né? Então, conforme a gente vai movendo para essas coisas mais descentralizadas, né, onde daqui a pouco, cara, o algoritmo vai ser descentralizado e uma organização descentralizada vai poder mudar aquele algoritmo através de voto, cara, é uma coisa muito mais justa, né? E eu acho que essa visão que a galera vem vindo, que tu falou ali, eu acho interessante também, de tipo, cara, a gente tem que desatrelar um pouco a moeda da infraestrutura, né? Que moeda é um caso de uso em cima de cripto, né? Não, quer dizer, criptomoeda é um caso de uso em cima de blockchain, né? Mas tem outros casos de uso, né? Que a gente vê que está começando a aparecer, né? De arquivo, desse tipo de coisa que é bem massa, assim.
Até streaming mesmo, né? Fazendo o gancho que você colocou do YouTube, tem projetos de streaming em cima de blockchain. Não me pergunte como funciona, mas eu sei que tem projetos. Eu acho que tinha um projeto bem antigo do King.com, que era uma questão já de streaming também, para tentar fazer esse gancho de dar o poder para o criador de conteúdo e não para a plataforma, entendeu? Então todos os lucros vinham direto para ti. Eu não lembro muito bem como funciona, mas eu lembro que foi uma coisa bem antes de blockchain, inclusive. Sim, o King.com, para quem não sabe, é o cara do Mega Upload, né? Exato. Isso mesmo. Ele é uma história interessante, nada a ver com cripto, mas ele é envolvido em cripto. Mas a história do Mega Upload é interessante, tem um documentário, eu acho até. Cara, é muito, muito doido, assim. Ele não curte a galera a centralização, porque deu quase tudo. E lembra que quando deu a treta da Mega Uploads, que ele foi preso, na real, lá em Nova Zelândia, que ele abriu depois, acho que a outra, que era Mega, eu acho que era só Mega. O que ele fez foi isso, cara, eu só tô guardando arquivo aqui, eu não tenho ideia do que tá sendo guardado, porque na real era tudo encriptografado, sabe? Era tudo... Sim. Ah, mas sem pirataria? Mas eu não sei. Eu só fiz a plataforma, né? Eu só fiz a plataforma, exato. Então esse lado que as coisas estão é interessante. E acho que quando começou a se falar de Web3 assim e tal, era muito abstrato. Acho que para a maioria das pessoas ainda é muito abstrato, por isso que a gente está aqui conversando. Mas hoje a gente começa a entender mais esses casos de uso, né? A gente começa a olhar as pessoas, principalmente no Twitter ali, né? O Elon Musk falando, tá, tu vê, cara, faz todo sentido o algoritmo da coisa que afeta todo mundo ser uma coisa aberta, que as pessoas consigam mudar através de voto, através de alguma coisa, né? E aí tu começa a pensar em outra coisa que a gente vai ver daqui no futuro, vai ver que é absurdo, é os dados da gente serem replicados em cada um dos lugares. Tu vai no Facebook, tu te cadastra lá, teus dados ficam lá. Tu vai no Instagram, teus dados ficam lá. Tu vai no Twitter, teus dados ficam lá. No momento que, cara, tua identidade ficar no blockchain do Ethereum, por exemplo, e tu conectar com aquela identidade, e aí o provedor, tipo o Facebook, tem que pedir autorização para ler teus dados, poder revogar, cara, faz todo sentido, tá ligado? Alguém que não é proprietário dos teus dados, transite dos teus dados. Então essa parte eu acho, cara, muito interessante, assim, né? Algo como um OAuth global, né? Exato, um OAuth global, é descentralizado, né? Não só global, mas descentralizado, né? Que eu comecei a ver uns projetos agora falando sobre isso aí, eu acho que é uma baita oportunidade. Inclusive, vocês falaram ali do início do Ethereum, mas não falaram de um nome também bem polêmico, que foi o do Charles, né? O Charles na Polkadot, ele tem um projeto de identidade criptografada que é bem interessante. É exatamente esse problema, tipo, solucionar o problema de identidade na internet. Na Cardano, o Charles da Cardano. O Charles da Cardano. Charles, eu tô com medo de falar sobre o nome dele, mas é Charles Hoskin. Toda aquela galera fundadora da Ethereum vale a pena ser seguida, assim, né? Porque todos eles tiveram seus motivos, enfim, para seguir caminhos diferentes, mas todos eles são caras muito fora da curva, assim. O pessoal acaba vendo muito a figura do Vitalik, né? Mas todo o time ali era muito fora da curva, né? Vale a pena dar uma olhada, assim, no pessoal da Cardano, no pessoal da Polkadot e outros tantos projetos aí que tem, que prometem bastante. Verdade. E, Luiz, cara, pegando esse gancho aí, né? A gente já falou um pouco de que é o Web3, mais ou menos, e por que tu entrou nisso? Acho que como é que tu caiu na Web3? Vamos lá, tem... Fazendo ferramenta, foi fazer uma ferramenta. Cara, foi. tem dois motivos, né? Tem um motivo pelo qual eu molhei o pé e tem um motivo pelo qual eu mergulhei, né? Eu molhei o pé justamente pela questão de ferramenta, né? Em 2017, eu precisei... Não precisei, acho que não é a palavra certa. Eu quis, de fato, automatizar algumas operações de trade mesmo, coisa de criptomoeda. E aí eu comecei a me envolver com ferramentas de automação de investimento, né? E então ali foi onde eu comecei a engatinhar nesse mundo, né? Acho que todo mundo acaba começando pelas criptomoedas, né? Não tem como fugir muito disso. Então eu comecei por ali, na época com o mercado Bitcoin e tal. Mas eu fui entrar de cabeça mesmo tem pouco tempo, foi 2020, 20 para 21. Acho que 2020 é um bom ano para cravar, assim, cravar a bandeira ali do início. Daí muito por questão de visão de mercado para onde eu acho que vão estar as maiores oportunidades para os próximos anos. Né? Não é a primeira vez que eu faço um movimento desse, de uma guinada
não digo de stack, mas realmente do tipo de projeto, plataforma, acho que é a melhor palavra, né? Uma guinada de plataforma. Quando eu comecei, em 2006, a principal plataforma era web. Né? A gente estava ainda na web 2.0, dos primeiros anos ali, se queria construir muito site, rede social, plataformas, marketplace, e-commerce, etc. E eu trabalhei muito nisso. Na segunda década, se falava muito de aplicativo. Vocês devem lembrar disso, que vocês também já estão aí há um tempo no mercado. O negócio era Android, iOS, não sei o que e tal, e eu surfei muito essa onda também, fiz pós na área de mobile por causa disso. Né? Agora, nessa terceira década do milênio, o assunto é blockchain. Né? Então faz total sentido, quer você queira se especializar ou não, mas faz total sentido você estudar e se apropriar desses conhecimentos, porque cada vez mais vão ter projetos precisando de gente. Sejam projetos 100% on-chain, né, rodando somente em cima da blockchain, ou projetos que vão flertar aqui e ali com alguma funcionalidade, autenticação, pagamento, alguma assinatura, né, de contrato, uma coisa assim. Então, para mim, eu ter me dedicado nos últimos 2 anos aí, quase que exclusivamente a trabalhar com cripto, blockchain, etc., vem muito dessa visão que eu tenho, e aí não quero dizer que eu estou certo ou estou errado, é uma hipótese que eu tenho, de que nos próximos anos a tendência venha a ser tão grande quanto foi mobile na segunda década e web na primeira década desse milênio, sabe? Então eu tô apostando muito minhas fichas nisso e os últimos anos aí tem me levado a crer que eu acho que eu estou certo. É cedo ainda para dizer, mas eu acho que eu tô no caminho certo. Eu tenho levado bastante gente, procurado levar bastante gente junto comigo. Isso é interessante. Eu acho que, William, foi mais ou menos uma mudança que tu fez, assim, né? Tipo, tu também tava... Não, eu acho que a dele foi bem mais planejada que a minha, sendo bem Sim, sincero. mas, tipo, tu mudou também, né? Eu trabalhava na Web 2.0, digamos assim, e eu já vinha acompanhando cripto fazia um tempo, e aí eu tava, cara, saindo da Austrália e eu tava procurando uma oportunidade na França, e a França tem é bem forte com finance e cripto aqui. E eu, cara, eu acho que vai ser a hora agora. E aí eu consegui um emprego, na verdade, numa empresa que ela não trabalhava diretamente na blockchain, fazendo smart contracts, mas ele trabalhava muito com integração com blockchain, criptografia, essas coisas, e integração com outras exchanges. Então, para mim, foi uma boa maneira de ser introduzido no tópico, sabe? Porque eu pude aproveitar muito do que eu já sabia para ir me aprofundando depois mais. Sim, eu acho que o que o Luiz falou ali é interessante, né? Agora, juntando com o que tu falou, William, que é, cara, a gente não sabe se isso, né, realmente vai dar certo ou não, como é que vai ser e tal. A gente vê cada vez crescendo mais, mas não tem como a gente ser da área de tecnologia e fechar os olhos, né? Porque, só para pensar, quase todo mundo que trabalha num gateway de pagamento, né? Vamos pensar PayPal, PagSeguro, qualquer um desses aí, vai ter que tocar em cripto, né? Porque, Sim. tipo, a concorrência começou, tu tem que fazer, tu tem que saber integrar, tu tem que saber falar com um provider de blockchain ou com blockchain direto e tal. Então, tu pode ser negacionista, mas a demanda vai chegar, né? Tipo, vai chegar, e é meio que eu vejo como uma onda, assim, né? Primeiro vai as coisas que já são mais consolidadas, que é criptomoeda, né? Que é nos gateway de pagamento. E daqui a pouco vem outro. Pô, a gente fala aqui de um provider de identidade. Daqui a pouco, cara, tem que integrar, assim como o cara integra com o Google, com não sei o que, vai ter que integrar com o provider de identidade da blockchain. E aí tu vai ter que, cara, as pessoas vão ter que aprender, né? Então, e aí eu acho que entra nessa coisa, tipo, ou tu é parte de quem tá fazendo a transformação, ou tu vai meio que ficar para trás e ter que aprender depois, né? Correr atrás para aprender, tu vai ser meio que um usuário da tecnologia ali, né? Que não é um problema, né? Depende no momento que chega, mas eu acho que é interessante. Isso aí que tu falou é interessante, né, cara? O cara anotar ali, pô, acho que isso aqui tem sentido, eu vou me dedicar ali e tal. E, cara, desde que tu fez essa guinada, assim, começou a focar mais em conteúdo de Web3, o que que tu viu, assim, cara? O que que foi, teve alguma surpresa? O que que tu viu diferente de Web2, assim? Qual que foi as grandes diferenças, assim? Um ponto que eu acho que é interessante, assim, acho que o principal, só clichê falar essa palavra, mas é o mindset, porque a gente
Eu sou de uma geração que eu não nasci com internet, né? Meu filho já nasceu com internet, mas a gente logo cedo já teve acesso à web normal, né? Seja a 1 ou a 2, mas a gente já tinha acesso ali, acessava sites, tal, desde ali da adolescência, provavelmente. E a primeira coisa que eu me deparei de dificuldade e coisas que me chamaram a atenção foi justamente que não é uma mudança de simplesmente joga fora a web que a gente tem e é uma web nova, mas sim que existem uma série de oportunidades, nichos e tipos de aplicação que fazem total sentido neste novo universo, certo? E que isso vai provavelmente coexistir com o que a gente tem hoje de web. Né? Então, a primeira coisa que foi difícil para mim, e daí então é uma surpresa negativa, vamos dizer assim, porque realmente foi difícil no início, eu lutei um pouco contra isso, foi justamente entender isso. Cara, não é simplesmente eu vou colocar toda a internet na blockchain. Né? Ou não é simplesmente agora eu vou escrever, né, sites, entre aspas, em Solidity, né, que é a linguagem que a gente utiliza geralmente lá na blockchain, mais comum. Né? Mas sim começar a entender, né, o próprio mindset da plataforma da Ethereum, né, a ideia da blockchain, que tipos de aplicações fariam sentido ou funcionalidades em aplicações tradicionais, né, e aí começar a trabalhar os meus estudos, os meus esforços nessa linha. Porque no início, eu acho que a maior barreira do pessoal é essa, o pessoal olha assim, tá, mas o que eu faço com a blockchain? Ou para que serve a blockchain? Né? Ou, cara, mas daí eu sou obrigado a mexer com cripto o tempo todo. E eu acho que a principal ponto, né, foi esse, assim, sabe? E daí depois começaram a ver, no momento que eu consegui virar a chave e entender do que se tratava, entender pelo menos algumas aplicações que fariam sentido e tudo mais, começar a fazer as primeiras provas de conceito mais na linha do que fazia sentido, né? Aí eu comecei a, de fato, aproveitar e ver a beleza no projeto, na ideia, né? E daí, quando você vira essa chave, hoje eu conversava com uns amigos outro dia, comendo um lanche aí na esquina, e eu falava, cara, quando tu começa a entender como as coisas funcionam, para que elas servem, é algo bonito. Eu acho a blockchain, principalmente a do Bitcoin, lá, que é o que eu domino mais ali no Bit no Byte, né? Eu acho uma coisa bonita de tu ver funcionando e de tu conseguir colocar, agregar em cima do que já foi construído, sabe? E então, assim, para mim, eu tive esses dois momentos. O momento da negação, entre aspas, do tipo, cara, como assim isso aí vai ser na próxima web? Ou para que eu vou usar isso? Ou para que vai servir? Daí teve um momento de aceitação, de entender realmente onde faria mais sentido. E depois, hoje, eu estou no momento ali do apaixonado, né? Eu acho que em algum momento eu vou entrar numa zona mais... pegando o Hype Cycle, né? Numa zona mais de produtividade, né? Mas eu estou bem numa fase aí de que... Cara, para mim faz total sentido e eu tô querendo cada vez mais entrar mais a fundo, estudar mais e etc, assim, sabe? Mas para fechar o ponto, né? O que mais me surpreendeu para mim foi justamente essa dificuldade que eu tive e que eu vejo outras pessoas tendo de fato entender, né, como a coisa funciona e para que ela serve, sabe? Para mim isso foi o mais difícil. Eu acho que esse teu ponto aí é muito massa, né? O entender para que ela serve, porque inicialmente, eu acho que é a mesma coisa com cripto, né? Eu tô envolvido em cripto, assim, venho acompanhando, cara, há muito tempo, assim, sei lá, 2015, 14, por aí. E, cara, meio que quanto mais tempo eu fico, mais eu entendo o porquê que é necessário, sabe? Normalmente a gente vê as pessoas discutir e elas falam a mesma coisa, não precisa, para que precisa de uma moeda, né? Para que eu preciso de uma coisa? Mas quando tu vai ver assim, de tipo, cara, da melhor reserva de valor que a gente tem hoje ainda é ouro, né? E a gente não tem nem acesso a uma pedra de ouro, tu compra uma coisa digital que te promete ter uma barra de ouro, né? Tu tem que minerar lá fisicamente, lá numa mina e tal. E aí, pô, tu tem Bitcoin, que é uma coisa digital, usa energia para minerar, né? Tu pode mandar para qualquer pessoa e tal. E aí, cara, aí tu entra em várias outras coisas, né? Tu entra em pagamentos, esse tipo de coisa. Então, quando é que tu falou é interessante, é exatamente isso. Quanto mais tu entende os problemas que existem, que às vezes a gente não pensa neles porque
eles não afetam a gente diretamente, ou a gente nem pensa que é possível tu te proteger, né? Ou, por exemplo, né, um caso clássico mesmo é, sei lá, a inflação. Tipo, tu sabe que vai ter uma inflação e tu mantém teu dinheiro numa moeda que vai inflacionar e tu acha que é uma coisa natural, assim como a chuva e tal. Não é, sabe? Se as pessoas tivessem acesso a botar dinheiro em algo tipo ouro, tipo Bitcoin, ou qualquer outra coisa que fosse mais protegida, elas iam colocar se elas tivessem acesso. Né? Tanto que essa plataforma é uma parte disso, né? Isso pela parte de criptomoeda, né? Depois a gente entra na coisa que você falou ali, que é de Web3, que é a parte de infraestrutura. Cara, é a mesma coisa com dados, sabe? A gente não tem a opção hoje de não dar nossos dados para uma plataforma, né? A gente praticamente não tem a opção de não usar um Instagram, um YouTube da vida, né? São ótimas ferramentas, né? Mas elas têm o privilégio de poder ser extremamente centralizado e fechado, né? E essas coisas que a gente vai vendo aqui e vai falando, né, tipo de Web3 e tal, cara, dá muito poder, né? No momento que as coisas começaram a ser descentralizadas e tal ali, a gente vai começar a resolver problemas que a gente nem sabia que tinha, né? E quando essas pessoas mais radicais, assim, né? Tu falou ali do fundador, a galera que fundou o Ethereum ali no início e tal, essa galera já tinha uma visão, né? Cada um tinha a sua visão de coisas, né? Tu vê o Gavin Wood puxava mais para essa parte da web, né? Tu tem a galera ali, o Vitalik e o Charles lá, que eram mais uma galera pro lado econômico e tal, assim, né? Tipo, essa galera tem uma visão já que, cara, a gente vai talvez demorar ainda para desenvolver, porque eles já vêm pensando nisso há muito tempo, né? Mas o problema eu acho que é muito, muito claro, né, cara? É massa. Nessa linha, tem um complemento que é legal, que tem um documentário que é sobre os cypherpunks. Se não me engano, o nome é Hackers Writes Code, eu acho que é esse o nome do documentário. Mas é a história dos cypherpunks. Se procurar por história cypherpunks, alguma coisa assim, você acha. E é muito legal porque eles trazem justamente um pouco dessa cultura, né? Da cultura hacker em torno de blockchain, cripto, etc. Como isso surgiu, por que surgiu e a briga que eles compraram para que a gente tivesse acesso a coisas como criptografia assimétrica, né, certificados SSL, até mesmo gratuitos que a gente tem hoje em dia, né, a gente poder ter blockchain, por aí vai. Então, é bem legal, assim, porque ele traz justamente isso. E daí tu começa a entender um pouco mais da filosofia por trás de tudo isso e por que isso é necessário. E quando tu falou, usou a palavra necessário, eu lembrei do documentário. Porque ele foi um documentário que me ajudou muito a entender justamente essa necessidade desse tipo de plataforma, desse tipo de projeto. Porque até então minha visão ela era muito limitada à criptomoeda em si e principalmente à especulação em torno dela. Né? Porque hoje, sei lá, 90%, dando Instituto Luiz de pesquisa, a 90% eu acho do mercado, né, ficam especulando só em torno de cripto e não se envolvem de fato nos projetos e na proposta, né, em cima de blockchain, descentralização e etc. Né? Só querem ganhar ali uns trocos comprando e vendendo. Eu acho que essa daí é uma coisa muito complexa, né? Que a gente, no momento que envolve dinheiro nas coisas, né? Primeiro, é a fórmula perfeita, dinheiro e não tem regulamentação, né? Sim. Daí, cara, não tem, né? Tipo, esses dias eu tava lendo um livro, deve estar aqui, assim, da história do Brasil, toda a história do Brasil. Aí eu achei interessante, chegando no momento lá de Minas Gerais, quando encontraram Minas Gerais lá e encontraram bastante, cara, muito minério lá e tal. E, cara, é tipo, eu pensava que era isso igual ao cripto hoje, cara. A galera se matava, saqueava os outros no mato e tal. Ia lá, tinha gente que ia para lá sem comida, sem nada, só para minerar as coisas, se arrebentava, morria lá e tal. Até que o rei veio lá e disse: Não, peraí, vai ter umas regras aqui, você tem que pagar imposto, parará, e por um e tal. Então, tipo, cara, o mercado de cripto hoje é isso, não tem, ninguém sabe, só todo mundo sabe, tipo, cara, dá dinheiro aqui, outros perdem e tal, mas eu imagino que se quando a web começou, se a internet quando começou, se as coisas tivessem token, imagina, o protocolo HTTP vai ser um token, por exemplo, tal, todas as coisas, as pessoas iam jogar também e só, muito poucos desses projetos iam dar certo, tá ligado? Só Nossa, que como cara. não tinha, pode falar. Não, desculpa. Não, é só fazer o gancho, assim, essas coisas de perder dinheiro, né? A gente olha agora, porque isso é uma coisa que eu tinha notado aqui até pra falar, né? Porque a gente vê seguido, né? Esses hacks acontecem com bastante frequência, infelizmente, né?
Mas, cara, se a gente olhar pra web há 25 anos, 20 anos atrás, cara, se perdia dinheiro, mano, Mesma coisa, né? Não, a mesma A coisa, cara. bolha.com nos anos 2000. Cara, tu colocava teu cartão de crédito lá naquele teu sitezinho .pht, mano, as chances do teu cartão tá num banco mais que ele tipo, plain text, sabe, eram muito grandes. A galera perdia dinheiro igual, sabe? Exato. Acho que uma inovação, acho que esse é o resumo, né? Uma inovação, ela não regride por falha de segurança, esse tipo de coisa, né? Nem é falha de segurança, é que tá todo mundo aprendendo, né? As pessoas estão aprendendo a hackear e as pessoas estão aprendendo a se defender e o caso de coisa e o caso de uso está sendo melhor entendido ali, né? Eu acho que, tipo, é como tu falou, as pessoas estão aprendendo, sabe? E, tipo, é bem exatamente o que tu disse, não vai andar para trás e, tipo, vai ter aquele preço da inovação, né? Que é aquele preço meio que ser, tipo, de estar ali na onda, né? Do bleeding edge que eles falam. Então, O cara que descobriu o fogo certamente se queimou também, né? Essa daí é a frase. Essa vai ser a frase de Edison, Thomas Edison botou fogo na casa dele também, né? Quando tá inventando a lâmpada, né? Então, tipo, cara, é o preço de ser o pioneiro, né? Exato, essa vai entrar para a lista de frases do podcast do Valdemar. A primeira foi o profeta do acontecido lá do Felipe. Agora o cara que inventou o fogo provavelmente se queimou. Anotado. Eu acho que, cara, quando envolve dinheiro, daí cara, é a questão de fazer o dever de casa ali, cuidar onde bota o dinheiro e tal, e ter em mente que para a evolução acontecer, cara, vários vão cair no caminho. Hoje, sei lá, tem 10 mil projetos, mais 10 mil projetos. Cara, talvez 5 desses vão sobreviver, né? Mas a coisa em si, cara, provavelmente vai seguir, né? Então, acho que a evolução é parte disso, né? A gente olha, né, a gente falou do negócio da FTX, eu e o William também, que tipo, cara, tu olhar para aquilo ali e tal, cara, não representa o mercado de cripto, não representa Web3, né? Representa uma falha, assim como, cara, a gente tem falha bancária, tem várias coisas. Então é muito cuidado, né? Saber que, cara, você está entrando, tanto para quem está investindo ou para quem está entrando para desenvolver, né? Como tu, assim, é ter cuidado, tipo, cara, ninguém realmente sabe para onde vai, né? Tipo, tomar cuidado no que tu investe, tanto teu tempo quanto teu dinheiro, né? E tal. E fazer consciente, né? Acho que isso é importante. Fazer consciente, né? E essa parte de investimento, assim, de fazer consciente, né? É a mesma coisa até com o mercado de ações. Eu acho que, tipo, tu, Valdemar, compra bastante ações. Cara, eu te conheço e eu acho que muitas coisas de investimentos eu aprendi muito contigo. Assim, eu sei que tu não vai lá e tu vai comprar uma ação de uma empresa aleatória, tá ligado? Mesmo sendo no mercado de ações, que é extremamente regulamentado, sabe? Então é meio que, tipo... O problema da cripto é aquela promessa de ficar rico muito rápido, tá ligado? Sim. Isso, cara, isso é tipo. É que nem merda, né, mano? Chama um monte de mosca. E aí, cara, é complexo. Fazendo um gancho com essa questão da FTX, problemas de solvência, né, eles não são exclusivos do mercado cripto, né? Acho que o mercado cripto, por ser menos regulado, ele talvez aconteça com mais frequência, ou quando acontece, o pessoal achou que estava na Disneylândia e não estava. Se vocês pegarem, eu trabalhei alguns anos no setor bancário, né, os bancos eles têm indicadores, são altamente regulados, e mesmo com alta regulação, quando você começa a entender os indicadores são analisados e o índice de risco que eles conseguem se expor legalmente, não vou nem falar de corrupção e ilegalidade, dentro da lei, né, é altíssimo. Né? Se você pegar indicadores de Basileia, né, que são indicadores do quanto do patrimônio o banco é obrigado a ter ali para cumprir com as suas obrigações, cara, tem banco operando com 1/5, né, do que ele tem de dinheiro de verdade, ele está operando alavancado um absurdo. Então, assim, a gente vive num sistema financeiro que é um castelo de cartas, né? Então, o que aconteceu com a FTX pode acontecer, assim, com bancos tradicionais, com o mercado de ações, com empresas e por aí vai. Basta o cara que está na linha de frente lá, ou os caras, né, fazerem jogadas mais arriscadas do que deveriam, ou até mesmo agir de má fé, né, o que eventualmente acontece, né, para tornar o negócio insolvente do dia para noite, quebrar, seja lá o tamanho do banco ou da corretora que for, sabe?
Então, acho que esse é um ponto. A FTX não representa o mercado cripto, justamente porque o mercado cripto ele deveria ser muito mais pautado, né, na blockchain, na descentralização, etc., do que numa figura centralizada de uma pessoa que tomou decisões de botar o dinheiro da galera aqui, ali e tal, e tornou a corretora insolvente, sabe? Enfim, minha opinião também, né? Não, eu concordo com o que tu tá falando. Bastante. É que eu acho que tu tá querendo dizer que o caso da FTX, né, ela é um problema de governança. Exato. E um problema de governança, ele pode acontecer em qualquer instituição. Exato. Literalmente qualquer. Ele pode acontecer na Apple. Não é um problema com criptomoedas. Esse que é o cerne da questão, né? Exato. Não foi um problema tipo, na tecnologia em si, na infraestrutura. Isso foi muito legal, que inclusive teve vários governadores agora, nas audiências de falência lá da FTX, e teve vários governadores falando, não, peraí, pessoal, vocês estão confundindo. A gente tem dois problemas, um de governança e um de infraestrutura. A gente está aqui para falar do problema de governança, que levou essa empresa à falência. A infraestrutura está funcionando que nem um relógio. Exato. Não foi sequer, se fosse um hack, se fosse um problema de protocolo, se fosse, sei lá, né, qualquer outra coisa, né? Mas, e daí o pessoal acaba usando a cripto aí como bode expiatório, né? Não, porque olha só, era criptomoeda, golpe, não sei o quê. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Podia ser uma empresa de rapadura, não importa, né? No momento que o cara, enfim, né? Daí entra toda a discussão que todo mundo tá mais a par aí na internet, notícias e tudo mais, né? A questão acho que é só não ligar, a gente tem que de alguma forma ajudar a desvincular, né, o problema com justamente o problema que gerou a falência com as criptomoedas em geral, que é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, assim. E tanto que só foi possível, né, e só ficou claro o escândalo e tal, porque a blockchain é auditável, né, é público, conseguiram ver as carteiras, conseguiram ver para onde é que o dinheiro ia, conseguiram ver que não estava insolvente, e aí tu vê que, cara, a própria comunidade conseguiu, e a própria comunidade agora está muito mais preparada para uma próxima FTX, né, e isso não existe no sistema bancário. Cara, a gente fala aqui, talvez, né, que aconteça em banco. Cara, aconteceu várias vezes na história. Estados Unidos, mais clássico, pegar a crise lá de 2008, cara, se não fosse o Banco Central deles ajudar os bancos em bilhões, os bancos iam quebrar porque, cara, emprestaram dinheiro de mais pessoas comprar casa. Sem ter, como tu falou, sem ter aquele caixa ali, a reserva tem banco que a reserva é 10%. Sim. Imagina, né? Então, tipo, isso é, cara, totalmente escondido do mundo, né? Não tem um blockchain para ir lá e ver, né? E fazendo um gancho sobre o que tu falou ali, ainda bem que tu puxou de volta na regra de operação dos bancos, né, operando com um quinto. Se a gente pegar, por exemplo, um protocolo, né, da blockchain, por exemplo, a Aave, que tu consegue fazer lending, cara, tu não vai fazer um empréstimo com 25% de liquidação, sabe? Porque tu vai ser liquidado sim ou sim, sabe? Tu provavelmente vai para uma margem de 75, 80, que é uma coisa segura, sabe? Então, o meu ponto é que, por ser algo mecânico e por ser algo meio que, sabe, tipo, as regras são claras, né? As regras do jogo são claras, as chances de tu te expor e te colocar numa situação dessa são muito menores, ou seja, as chances de terem tipo, agentes, né, no sistema agindo de maneira não tão saudável são bem menores. Diminui também o fator humano, principalmente, né? Exato. Exato. Mas ainda é uma coisa muito nova, né? Que a gente vai ainda errar bastante ainda. Mas, cara, mudando um pouco de assunto agora, focando no tópico inicial, que sempre vai no negócio das cripto ali e tal. Cara, eu vou falar um pouco mais de desenvolvimento, assim, tipo, dos casos de uso ou dos tipos de aplicação que tu vem desenvolvendo, assim. E se pudesse pegar uma para falar um pouco mais para nós de como funciona, pegar qualquer uma delas, como mais ou menos falar como que funciona o desenvolvimento, assim, para as pessoas terem uma ideia de como é desenvolver algo em Web3, acho que seria legal. Beleza. Vamos lá. Os projetos que eu me envolvi mais, eles eram mais na linha de trading mesmo. Como eu mencionei, eu comecei em 2017 automatizando coisas para trade. Então, a área que eu atuei mais de fato foi nessa. Mas tem outros projetos que de forma mais indireta eu acabei auxiliando, seja trocando ideia, como eu tenho muito aluno e vários deles já estão, felizmente, trabalhando com isso, a gente acaba trocando muita ideia, né? Então eu vejo o pessoal, por exemplo,
trabalhando muito na linha de DAOs, que são as organizações autônomas descentralizadas, né? Então, como você estava mencionando antes, né? Pô, as pessoas votam as tomadas de decisão, as pessoas votam, né? Se eu quiser, por exemplo, se eu tiver uma instituição financeira que funcione em modelo de DAO, e eu quero assumir uma posição de risco maior, né? Conceder ainda mais dinheiro do que eu deveria, todo mundo vai ter que votar a favor daquilo ali, né? Não digo literalmente 100%, né? Mas, enfim, então toda uma votação em cima daquilo ali é auditável, é público, tem toda uma outra pegada, né? Então, esses projetos de DAOs eu vejo que estão crescendo bastante, está surgindo mais oportunidades. Eu estava outro dia com meus alunos, a gente estava montando uma DAO de condomínio, por exemplo. Eu moro num condomínio e condomínio tem muito dessas discussões e falta visibilidade muitas vezes dos projetos e tudo mais. Então a gente estava montando uma DAO de condomínio. É um exemplo, né, de onde você poderia estar utilizando esse tipo de benefícios de uma plataforma como a blockchain, né, e que foge do financeiro tradicional, né? Então DAOs é um exemplo. A parte de... Você falou mais cedo de sistema de arquivos, né, também é uma outra linha, na linha do que o King.com estava tentando trazer e tal, né? Eu tenho aqui na minha máquina, sei lá, eu tenho acho que 1 tera de HD aqui no meu laptop e estou usando 200 GB, né? Por que eu não posso, né, monetizar isso de alguma forma, né, emprestar esse poder de armazenamento para a rede, né, de maneira segura, confiável, auditável, etc., e está sendo remunerado por isso. Então, tu consegue tanto, aí dando só 2 exemplos, né, de vários possíveis, mas tu consegue tanto reinventar modelos de gestão utilizando a blockchain, quanto reinventar modelos de armazenamento e até criação de novos negócios inéditos utilizando, né, também a blockchain. E a gente pode ficar falando, eu falei mais cedo bem por cima de streaming, né? O pessoal está trabalhando em cima de streaming na blockchain, né? Parte de bases, agora teve há pouco tempo a pandemia, né? Pô, imagina se a OMS trabalhasse, né, em conjunto, né, com as demais secretarias de saúde, ministérios de saúde, etc., ao redor do mundo, em cima de programas de blockchain para mapeamento, rastreamento, auditorias, etc. Teve há pouquíssimo tempo eleições, né? Então, muito se discutiu a questão de auditabilidade das eleições, confiabilidade, etc. Pô, é um outro caso de uso muito bom para blockchain também. Então, assim, tem muita coisa rolando, muita coisa que pode rolar, né? E a gente precisa de dev para fazer essas coisas acontecerem, né? A gente precisa de dev para tornar isso realidade. Uma conversa paralela, assim, mas essas questões dos DAOs, eu não sei se tu sabe como funciona, mas eu entendo mais ou menos que é bem autônomo, alguns, mas eu não sei como funciona o gerenciamento de pessoas numa empresa como essa. Eu sempre tenho uma curiosidade minha, assim, como é que, sei lá, vou contratar aqui o Valdemar, eu voto para contratar o Valdemar? Ou, um caso pior, eu quero demitir o Valdemar, eu voto para demitir o Valdemar? Isso tudo é decidido entre na formação da DAO tem que se decidir essas questões, daí vai muito de acordo com a cultura da empresa, né? Eu vou querer uma cultura, vamos pegar um exemplo no mundo tradicional, né? Saindo da blockchain. Vocês conhecem a Lambda 3? Que é a empresa do Giovanni Bassi. Giovanni Bassi, tem mais uma outra galera. O Giovanni Bassi é o cara que eu conheço mais porque eu tive aula com ele e tal. Isso lá em 2000 e Guaraná com Rolha. E eles são uma empresa que eles buscam um modelo de gestão que fuja do convencional. Então, eles votam algumas posições de liderança da empresa. O salário da galera está numa planilha de Excel disponível na rede da empresa. Então, eles têm uma cultura bem diferente, bem aderente. Eu consigo ver eles, né, dando um passo a mais, porque eles ainda teriam que dar alguns passos para chegar numa DO completa, mas eu consigo ver eles usando esse tipo de interação via blockchain, por exemplo, né? Mas não existe assim uma regra, toda DAO tem que votar tudo, ou toda DAO tem que ser 100%, né, algoritmo, né? Até porque está se desenhando ainda como é que vão ser essas coisas, né? Mas no exemplo que eu dei ali de DAO de condomínio, eu peguei a mesma mecânica, né, que a gente já faz num condomínio, que é propor pautas, votar pautas, dentro daquele limite de gastos tu pode utilizar, tem o gasto fixo mensal, os gastos extraordinários. A gente traz tudo isso para a mecânica do smart contract, né? E daí tu torna muito mais auditável,
né? Tu torna muito mais... O controle fica melhor também, porque, por exemplo, se foi votado... Hoje o que acontece no condomínio, né? Se votou em assembleia lá que o síndico podia gastar até 5 mil para reformar um salão de festa, né? O síndico pode gastar o quanto ele quiser, né? Claro que se ele passar de 5 mil, ele vai se incomodar, vão reclamar, vão querer trocar de síndico, não sei o quê, né? O que ele não pode só é roubar o dinheiro, mas ele pode simplesmente gastar. Agora, se você coloca uma mecânica de DAO, como foi o exemplo que eu fiz, se foi aprovado que o orçamento para aquela medida era 5 mil, né? E que a pessoa que ia ganhar aquele valor, né? Que foi a que ganhou a licitação, entre aspas, né? Não é a licitação o nome, mas que é o pessoal que vai reformar lá, é a carteira tal, o síndico meramente vai dar a autorização para que aquela transferência aconteça quando o serviço for feito, né? Ele não vai poder pagar a mais do que aquilo, ele não vai poder fugir do orçamento, ele vai poder transferir para uma outra pessoa, vai estar tudo conforme foi aprovado pela Assembleia e foi registrado no contrato, né? Então, tu começa, voltando àquela linha que a gente estava falando, né, dos protocolos de empréstimo, por exemplo, tu começa a deixar as coisas mais preto no branco, né? Quando tu vai para blockchain, e daí tu se expõe menos ao risco, tu faz valer mais as regras, que eu acho que é isso que muitas vezes quebram as FTX da vida, os governos, os países, assim por diante. Acho que o pessoal dá muito jeitinho e vai fugindo da regra. E quando tu vai pro algoritmo, o algoritmo ele é frio e imparcial, né? Ele é quase um pick blinder lá. Não, exato, isso é bem interessante. E aí, indo falando de DAOs ali, como, pegando um exemplo, assim, tu chegou a usar alguma blockchain nesse exemplo que tu fez com teus alunos, assim, qual delas? Porque dá pra fazer em qualquer uma que tem smart contract, né? Sim, exato. A gente costuma utilizar o protocolo da Ethereum, né? Porque hoje pensando num Pareto, né? Se você aprender a programar para o protocolo da Ethereum, né? Então a gente está falando aí da mainnet da Ethereum e todas as derivadas, né? Então a rede da Binance, Avalanche, Polkadot, todas as derivadas que seguem ou a base ou seguem toda a risca, você vai estar aprendendo algumas tecnologias e conseguindo programar para todas elas, né? Então geralmente a gente utiliza a Ethereum como exemplo. Um amigo meu uma vez falou que o Ethereum é o JavaScript das blockchains. Língua franca, né? Língua franca, penetração de mercado incomparável com qualquer outra. É bem isso. Tu vai trabalhar com front, tem que saber JavaScript. Vai trabalhar com blockchain, tem que saber Solidity. E na real agora, né, que a gente está nesse bear market, que a gente chama assim, um período de crise, muito mais. Eu estava lendo ontem, na verdade, que vários projetos que começaram em outras blockchains mais emergentes estão migrando para Polygon e Ethereum, né? Polygon que é uma segunda camada no Ethereum, né? Então, cara, mais do que nunca, o Ethereum, cara, tá muito forte, né? Depois do merge das coisas, então é interessante. E aí, cara, indo mais ali na implementação, daí a linguagem, eles têm a linguagem própria que é Solidity, né? Queria que tu falasse um pouco mais sobre Solidity. Eu particularmente, cara, dei uma brincada assim, mas nada demais. Eu sei que roda numa VM e tal, né? É uma linguagem, não sei, comparando uma linguagem normal, assim, o que é a diferença? Vamos lá, eu tenho uma relação de amor e ódio com Solidity, né? Mas eu acho que é um pouco quando eu comecei com JavaScript também era assim para mim. Solidity roda numa VM, então a plataforma Ethereum, né? Ela fornece uma especificação de máquina virtual para interpretar algoritmos Turing Complete, né? Então você pode escrever algoritmos que façam todas as lógicas, né, possíveis de serem interpretadas por computador, né? A Fundação Ethereum, então, fornece a especificação da VM, e aí tem algumas implementações dessa VM, sendo que a mais popular é a Geth, né, que é uma implementação, se não me engano, em Go, se eu não estou enganado, que é a que roda aí na maioria dos nós da rede Ethereum. Né? Então, quando chega, né, uma chamada por um smart contract, né, que basicamente é alguém querendo fazer uma leitura ou uma escrita na blockchain, quando isso chega para um nó da blockchain, né, e é interpretado que é um smart contract que está sendo invocado, é acionada essa VM carrega os bytecodes que estão lá compilados do smart contract em questão, né, e processa aquela chamada, assim como seria feito numa VM do Java, na VM do .NET ou na V8, né, que é a VM do Node. Então, em termos de arquitetura, não foge muito, a arquitetura da execução em si, não foge muito em relação
ao que a gente já está acostumado hoje no mercado. Acho que a maioria das linguagens hoje acabam trabalhando de forma muito parecida com essa. O que pega mesmo, né, no Solidity é que foi tomado como decisão, né, por inúmeras razões, que todo o processamento, né, para manter a rede descentralizada, ele seria custeado através de taxas de transação. Né? Então, todas as instruções que você faz numa operação de escrita, é importante frisar isso, né, eles têm um opcode associado, né, viram um código um comando de máquina. E cada comando de máquina ele tem um custo associado. Então, é feito um cálculo, né, pela VM daquele custo computacional, e a pessoa que está executando aquela transação, aquela chamada, ela tem que pagar aquela taxa. Então, talvez a principal diferença, arquiteturalmente falando, do ponto de vista de infraestrutura, seja esta questão das taxas que a gente chama de gas, né? Então, isso faz com que a rede ela consiga se sustentar, porque daí as pessoas colocam seus computadores a trabalhar para ganhar essas taxas, né, para alugar o seu poder computacional, e ao mesmo tempo também protege a rede de ataques, porque se eu quiser atacar, eu vou ter que botar um monte de grana para pagar as taxas do meu ataque, né, para pagar o ataque acontecer. Então, arquiteturalmente falando, essa é a principal diferença. Depois a gente pode entrar em diferenças sintáticas da linguagem e por aí vai, né, que daí entra uma forma de escrever, né. E é legal tu falar sobre a questão do ataque ali, porque é um dos problemas da Solana. A Solana, ela recebe muitos ataques e muito spam. E isso acaba diminuindo a resiliência da rede drasticamente. É clássico, assim, às vezes o cara não conseguiu mandar transação porque, mano, eles estão recebendo muita coisa. Às vezes, tipo, a network cai também. Cara, isso é interessante porque essa parte de ataque, né, que a primeira vez que a gente vê cripto, blockchain e tal, a gente pensa, putz, mas tem que pagar, né? Tem que pagar e tal. Mas, cara, tem um podcast, vou deixar o link bem interessante, que é um cara do MIT que está pesquisando blockchain e tal. Ele estava falando dessa coisa que, historicamente, tudo que a gente faz envolve energia, né? Tipo, tudo energia, é a coisa. A tua base para saber se uma coisa vale a pena ou não, normalmente ela é baseada em energia. Tipo, um país. Tipo, por que um país não domina o mundo? Porque ele não tem energia suficiente para fazer aquilo, não tem como. O custo é muito alto, sabe? E aí tu vai ver, e é a mesma coisa, né? O custo computacional e tipo, financeiro para derrubar uma coisa descentralizada, ele tem que ser alto, né? Porque senão, cara, qualquer um ia fazer. Agora tu falou da Solana como exemplo, a Solana foi lá, derrubaram várias vezes porque era extremamente barato, né? E outras moedas tentaram usar coisas diferentes, né? Eu lembro que tinha a Nano, é uma delas, a IOTA e tal, que tinha diferentes formas de blockchain um pouco diferente, assim, que eram extremamente baratos, cara, sofriam muito ataques, nós caíam e tal. E aí não tinha como é que é, um incentivo para as pessoas se tornarem mineradores ou validadores, né? Então, isso é uma parte crucial da blockchain ter esse custo, né? Que é interessante. E não, só para concluir mais um pouco na questão do custo, no Brasil, olhando mais um pouquinho para sistemas bancários, né? Eu não sei no Brasil, mas antigamente a gente pagava pelo TED e pelo DOC, né? Na Europa aqui tem o IBAN, tu faz SWIFT, transferência bancária, e se tu quiser uma transferência instantânea, isso é um modelo de negócio, você tem que pagar. E é tipo, acho que é €1. E os Estados Unidos é a mesma coisa, tu tem o modelo, o sistema bancário, acho que a transferência padrão deles é o ACH, que é para transferências domésticas, eles têm o Wire também. E, cara, se tu quiser instantâneo, tu tem que pagar. Se não me engano, é um dólar, eu acho também. Então, o modelo de pagar para transferir fundos e dados é uma coisa existente já, sabe? E já virou um modelo de negócio, porque a gente não pode só, tipo... Né? Só que, tipo, às vezes fica invisível para as pessoas um pouco. Alguém paga, na real, hoje em dia já, né? Se a gente não pagar o banco vai ter que pagar, querendo ou não, para aquela energia da transação, né? E é interessante ali o que o Luiz falou antes, que a leitura ela é de graça. Então, quando a gente fala de autenticação, né, e tal, eu vi a palestra tua no TDC lá que tu mostrou a MetaMask, que é acho que é a mais famosa das carteiras de browser, né? E tal, cara, tu entra ali, tu conecta num coisa, ela pega teus dados, tu não paga nada. Aí tu vai, vou depositar um fundo. Aí sim, tu paga ali, dependendo da rede que tu tá e tal. Mas a leitura, né, quando a gente fala até dessa coisa de
de identidade daqui a pouco, né? Tu conectar com uma carteira e tal, cara, tu não paga nada, tá ligado? Então, isso aí é interessante. Cara, e voltando ali na Solidity e tal, de sintaxe, assim, para quem está comparando, assim, como que é a linguagem comparada a uma linguagem normal? É engraçado dizer normal, ela é uma linguagem, né? Mas qual que é a grande diferença, assim, cara? Como é que é? Acho que o principal ponto, né, fazendo um gancho com essa questão que a gente está falando das taxas, é justamente essa preocupação, né, no consumo de recursos. Né? Isso me remonta muito, eu comecei com programação em Assembly, né, porque eu fiz técnico em eletrônica. E quando a gente está trabalhando com Assembly, né, a gente trabalha geralmente em dispositivos muito limitados. Eu não falo Assembly Intel, né, eu falo Assembly de máquina mesmo. Então a gente tinha lá 32 registradores de memória. Luiz, o que é isso? Cara, é 32 variáveis que pode ter no código. Né? E às vezes tinha arquiteturas que a gente trabalhava que tinha 16, 8 registradores de memória. Então eu não conseguia guardar mais do que 8 números na memória. Então você imagina o nível de limitação que se tem. Né? E então o Solidity, como ele tem essa característica das taxas, todo o design da linguagem, de alguma forma, ele acaba sendo, feliz ou infelizmente, né, limitado a essa questão. Né? Então, por exemplo, você vai declarar suas variáveis normalmente, só que pensa que uma variável que ela é registrada na blockchain, ela vai lhe custar. Né? A pessoa que escreveu aquela variável vai ter que pagar proporcional àquela escrita. Então você não vai querer ficar colocando um monte de variáveis aleatórias. Mas você pode colocar lá na sua variável como sendo um int ou uma string ou né, os tipos básicos ali. Só que você tem um cuidado um pouco maior, né, com o dimensionamento de quantas variáveis e do próprio tamanho das variáveis. Você vai pegar um int, geralmente a gente trabalha muito com JavaScript, né, nós aqui. E no JavaScript a gente usa o number. É um número, e é isso. Agora no Solidity, né, tu vai dizer, cara, esse número aqui é de quantos bytes? Né? Esse número aqui eu preciso ter um número aqui com tamanho máximo, com tamanho default, né, que é o int 256. Eu vou ter número negativo e positivo? Será que não é mais interessante eu usar um inteiro sem sinal, que é o int? Então você tem esse nível de preocupação, né, que pode parecer até preciosismo para quem está acostumado com programação mais tradicional, para servidores tradicionais, mas no Solidity faz total sentido. Então, a forma de escrever, em termos de sintaxe, ela não foge muito de linguagens parecidas com C, né? Então, se você pegar aí C, C++, Java, C Sharp, o próprio JavaScript também, né? Você vai ter ali o mesmo, vai olhar o código, você vai conseguir entender. Mesmo que você nunca tenha visto Solidity na vida, você vai conseguir entender um código Solidity de bater o olho. Você vai ver lá um function, você vai ver lá os ints, strings, passagem de parâmetro nos parênteses, escopo delimitado por chaves, né, return, for, if, etc. Né? Mas aí entram as particularidades, que essas questões de tamanho de variável, volume de variável, né, quantidade de variável. Você tem as questões também de, como eu posso dizer, não é tratamento o termo correto, agora me faltou a palavra, mas você consegue, por exemplo, as transações elas são atômicas. Então você consegue a qualquer momento reverter uma transação. Tipo, aqui parou. Não, aqui deu erro, não passou na validação, eu vou querer reverter a transação. Então ele tem esse conceito de atomicidade da execução das transações, coisa que na programação tradicional a gente, via de regra, não tem. Você executou uma função até metade, ela foi executada até metade. Né? Se você quiser jogar uma exceção, você joga, mas ela executou até ali. Agora, no caso do Solidity, você consegue reverter a transação. Né? Aquela sua alteração não vai para a blockchain. Né? Você paga os custos computacionais envolvidos, mas você não persiste o dado porque a transação ela foi cancelada, por exemplo. Então, você tem esse conceito aí. Né? Uma outra questão também que não é popular em muita linguagem de programação, você tem retorno múltiplo, por exemplo. Você pode trabalhar, né, vários retornos na mesma função. Que mais? Tudo são contratos, né? Então, fazendo uma analogia com Java né, e C Sharp, onde tudo são classes, por exemplo, no Solidity tudo são contratos, né, ou quase tudo, tem bibliotecas e algumas outras coisas, mas no geral você trabalha em cima dos contratos, e aí os contratos vão executar as lógicas aí da sua aplicação, né? O que mais que eu posso estar de... tem uma outra característica bem interessante também, que essa me pegou de surpresa, que é a questão de que, por default,
os dados são escritos no storage, que eles chamam, né? Que é a área do disco para aquele contrato. Então, se você quer que um dado não seja persistido no disco, você tem que assinalar ele como sendo em memória. Né? Então, é o contrário do que a gente está acostumado. Né? No normal é a gente ter os dados todos em memória, e quando a gente quer salvar no disco, a gente usa uma biblioteca, né, ou uma função para isso. No Solidity, se você declarar lá, principalmente os tipos por referência, né, que são os mais pesados e tudo mais, ele vai sair salvando tudo. Agora tem versões mais recentes, ele te obriga a dizer, não, olha só, tu quer salvar isso no storage? Né? No passado salvava mais por acidente. Né? Então você coloca lá se é storage, se é memory. Né? Então tem uma série de particularidades assim, bem específicas, mas eu não recomendo começar por elas. Eu recomendo o pessoal começar escrevendo como faria normalmente e aos poucos ir trabalhando essas particularidades, porque as próprias ferramentas elas vão te ajudando hoje em dia. A linguagem já está bem mais madura do que teve no passado, apesar de ainda não estar na versão 1.0, está na 0.8 alguma coisa. Ela já está bem mais madura e está cada vez ajudando mais os desenvolvedores a se ambientarem com ela. Sabe? Sim, pois é. Só antes da minha pergunta principal. Então, o gas, ele é calculado baseado no tamanho do bytecode, é uma coisa assim, ou não? Na verdade, é em cima dos opcodes, né? Então, existe uma Opcodes. tabelinha onde para cada opcode é uma instrução de máquina, né? No nível mais baixo lá, que vai para o computador lá, um nível antes do 0 e 1, né? Sim. Então, se você fizer um add, né, que é uma adição, isso aqui tem um custo X de gas. Né? Entendi. Então, você tem uma tabelinha, literalmente, você encontra essa tabelinha na internet, para cada opcode qual é o custo de gas. E aí, por exemplo, se você vai fazer um for, você vai multiplicar o número de iterações vezes o número de instruções, né? Então você se preocupa com esse tipo de... Claro que eu estou falando que você se preocupa numa aplicação que tenha uso, que tenha demanda, né? Uma aplicação, Olá Mundo, lá você só escreve, né? Mas, então, o cálculo é esse, né? E, obviamente, a quantidade de dados que você escreve também acaba influenciando no custo total de transação. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui, eu não sei se tu já chegou a olhar se tu conhecia a Nozze Safe, né, que é a wallet que minha empresa trabalha, e ela tá na versão 2.0. A versão 1.0, ela era extremamente cara, né, porque como ela é uma wallet baseada em smart contracts, você tem que fazer todas as verificações de assinatura, quem é owner, quem pode fazer tudo isso na blockchain, então isso tem um custo alto, né, você sabe. E, cara, na versão 2.0, tu provavelmente sabe disso, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo de outra linguagem. Por exemplo, em Ruby, tu consegue escrever um bloco de C no meio de Ruby. Ruby, no final, é compilado para C, e depois tu consegue, no meio de Ruby, falar, cara, nesse pedaço aqui eu quero escrever em C. Na Solid, tu consegue escrever em Assembly. E a Nozze Safe, os contratos deles, eles têm várias partes que são em Assembly, principalmente cálculo de bytecode. Porque é extremamente mais performático tu fazer esses cálculos em assembly, sendo extremamente específico no que tu está fazendo, do que usar a linguagem compilada. Eu achei isso muito doido. Cara, é muito doido. Você lê o código e você fica assim, cara, o que tá acontecendo aqui? Aí tem tipo um bloco de comentários gigantesco explicando assim, ó, cara, tu vai ler esse bytecode do index 0 até o 200 e não sei quanto, porque isso é uma informação, daqui para lá é isso. Nossa senhora. Sim, eu imagino que a moral de se ter uma VM e tal é exatamente essa, tu conseguir, né, rodar esse código em diferentes processadores e aí a VM compila para um processador e no final tu tem lá o código, né, com as instruções que o Luiz falou, de tal coisa, e a partir dali tu calcula, né? Só que, cara, claro que é muito mais inteligente, mas é um tipo de transpilação, querendo ou não, né? Às vezes não vai sair exatamente como tu imagina, né? Se tu puder escrever ali no meio, depende, vai da tua necessidade, obviamente, mas é interessante isso, né? Interessante mesmo. E, cara, aí tu falou ali um pouco de Solidity, eu queria saber, falou um pouco do ambiente, como que é o ambiente de desenvolvimento? Tem como testar coisas local? Tem como escrever teste, por exemplo? Porque é imutável, né? Tipo, eu acho a parte mais legal, eu lembro que a primeira vez que eu estava fazendo com o William falou, cara, o problema é que é imutável, tu fez deploy já era, tipo, porra, cara, mas e aí, sabe? E, tipo, tem que codar sem bugs, né? Então, como que é esse fluxo de desenvolvimento, assim? Isso eu também confesso que foi naquela fase de negação que eu mencionei, né? Foi um dos pontos que mais me pegou. Como assim? Eu não posso errar? Pô, e a cultura, né, de erro e tudo mais, de aprendizado. Porque no mundo web,
né? Isso A gente, explodiu a minha cabeça também, cara. Eu é, fiquei, cara, como assim, velho? é. No mundo web, cara, a gente faz um MVP, né? Que é uma versão inicial de um produto, sobe, testa, valida. Ah, deu um bugzinho, peraí que eu arrumo aqui. Às vezes até o cara. Hoje em dia não é mais tão comum, mas no início, quando eu trabalhava lá atrás, a gente subia no FTP direto ali, às vezes abria o arquivo ali, resolvia o bug, depois a gente ia fazer a versão definitiva no repositório, né? E então tem essas características. Mas falando de ambiente, hoje a gente está num momento muito bom, cara, de entrar, né? E eu não cheguei a pegar lá as mazelas do início do Solidity ou do início das blockchains, eu não peguei realmente, e feliz ou infelizmente, né? Mas hoje a gente está num momento que a gente tem bastante ferramentas e ferramentas relativamente boas. Eu não vou dizer 100% excelentes, porque tem ecossistemas muito mais maduros com ferramentas realmente muito melhores, né? Mas hoje, por exemplo, se trabalha muito, existe uma pesquisa da soliditylang.org, em que eles fazem anualmente essa pesquisa, na verdade. E daí eles mapeiam o que o pessoal está usando para programar e tal, o que programam junto com o Solidity e tudo mais. E o que se vê, né, mundialmente falando, é o pessoal utilizando muito o Visual Studio Code, tá? Muito, com algum toolkit para ajudar no desenvolvimento. E aí hoje tem dois principais no mercado, que é o Hard Hat e o Truffle, né, que são dois toolkits. E daí o que fazem esses toolkits? Eles ajudam ali com a parte de execução de testes, com a parte de scripts de deploy, né? Com a parte, até mesmo, eles têm plugins daí para ajudar com a interpretação do código enquanto você vai programando, para te ajudar a ter menos erros, né? E aí, com a ajuda desses toolkits, você consegue colocar em cima toda as boas práticas que a gente está acostumado. Pô, versionamento de código, testes unitários automatizados, cobertura de código, né, os deploys baseados em script, né, para evitar aí falhas humanas e por aí vai. Né? Então, hoje é bem tranquilo, assim, o pessoal está usando muito, então, Hard Hat Truffle como toolkit, Visual Studio Code como editor de código, versionador é indiferente, e para testar fora do teste unitário mesmo, né, para testar numa blockchain, o pessoal utiliza muito o Ganache, né, que é uma solução local que roda, que é super leve, roda bem tranquilo, de blockchain, que ele emula aí toda a blockchain, mas você pode rodar um nó se você quiser, um nó real mesmo, né, seja local ou na nuvem. Interessante falar essa questão de teste, porque essa semana eu estava brincando com Hard Hat e eu estava querendo, na verdade, rodar uma blockchain local para ser o back-end dos meus testes de end-to-end. E, cara, eu fiquei bem impressionado o quanto a ferramenta evolui, porque a última vez que eu tinha usado fazia muito tempo. Por exemplo, o que eu queria? Eu queria que... A última vez que eu tentei, eu queria rodar uma blockchain local, só que o problema é que eu não tinha todos os contratos que eu fazia integração. Só que hoje, cara, tu fala assim, ó, cara, eu quero que tu faça um fork da mainnet aí. E o número do bloco é esse. Forca aí. E ele vai lá, ele baixa e tu roda a blockchain local, só que ela tá, tipo, sendo representada. Tu roda um fork, né, da mainnet, mas ela tá sendo representada só para pros contratos e endereços que tu tá sendo interessado. E tem outra coisa que é bem interessante, que eu acho que eles chamam de incorporação, né? E tu pode incorporar um endereço mesmo que tu não tenha a chave privada dele localmente. E eu achei isso muito doido, cara. Eu fiquei, cara, isso é bem interessante, sabe? Pra tu, tipo... É bem interessante e, ao mesmo tempo, é bem perigoso parar pra pensar, né? Porque da mesma maneira que tu vai lá pra arrumar, tu pode usar isso como pra procurar por falhas, né? Tu Sim. pode simplesmente te incorporar num contrato de sei lá, um protocolo grande, por exemplo, alguma coisa, e tu tá procurando falhas no protocolo assim, sabe? Sim, mas isso é aberto, né? Tu diz É. incorporar, basicamente, numa blockchain que não é o nodo que está na rede, né? Tu vai lá e substitui qualquer um, no caso, tu roda Não, como se fosse... é que o troço funciona meio que um grafo, né? É muito grande, então tipo, pode ter um contrato que replica, tipo, vai se tipo, comunicando com outros usuários. E tu replicar isso é muito difícil, só que se tu poder incorporar um desses meio do Sim, gráfico, tu pode achar o bug, e é isso que é o pulo do gato, sabe? Tu pode realmente sim, incorporar um contrato ali no meio. E eu achei isso sim. muito doido, sabe? Massa demais. Então, na real, o hard hat é easy, né? Não é, de hard ele não tem muita coisa. Então, bom, cara, e agora já meio que encaminhando para o final, queria mudar de contexto aqui. Eu queria saber um pouco de,
Cara, como que tá mais ou menos tu tem dado bastante curso, assim, tal, como que tá a maturidade do ecossistema cara, no que normalmente o pessoal trabalha, assim, como que são, principalmente aqui no Brasil, tinha mais curiosidade de saber como é que tá o mercado, assim, e tal. Aqui no Brasil, o que eu vejo assim de interação com alguns amigos que estão em empresas e alunos, etc. O que eu vejo que tem mais demanda são as atividades ligadas ao financeiro, né? E a gente não consegue fugir muito das origens do que popularizou a blockchain hoje. Então, as empresas que eu vejo que estão mais crescendo ou são corretoras, né? Ou estão ligadas à corretagem, ou à tokenização de ativos. Né? Então, tem empresas como, por exemplo, a Leak, que estão crescendo absurdamente no meio de tokenização de ativos. Né? Basicamente, o que é tokenização de ativos? Eu tenho um ativo no mundo físico, por exemplo, uma empresa, né? E eu gero tokens como se fossem ações, né, dessa empresa, e eu vendo esses tokens para quem quiser, né, comprar eles, e aí eu vou remunerar essas pessoas. Basicamente, como funciona a bolsa de valores, né, de maneira mais simplificada. Então, tanto tokenização de ativos, tokenização de valores imobiliários, né, corretagem de criptomoedas, isso aí é onde eu vejo hoje o maior número de oportunidades ainda no país. Né, a gente está bem ainda, eu não conheço nenhum, e pode ser desconhecimento da minha parte, nenhum projeto desvinculado completamente do meio financeiro que esteja crescendo hoje no país. Pode ter, mas talvez esteja fora do meu radar. Agora lá fora daí tem de tudo. Lá fora o céu é o limite. Cara, agora tu falou isso de tokenização, cara, eu tava vendo aqui agora em Pelotas, tem uma empresa que tá fazendo isso de apartamento e tal, né? E eu tava parando para pensar nisso, que é uma ideia que começou um tempo atrás, né? Bem, no passado já se falava, imagina se ações pudessem ser tokenizadas e tal. Tipo, cara, é uma forma muito simples de tu tornar uma coisa acessível, né? Hoje Sim. tu vai comprar, hoje uma pessoa normal para comprar uma ação da Apple, por exemplo, cara, tem que conseguir um banco que deixa, ou um broker que deixa ela comprar dos Estados Unidos, tem que botar, preencher o papel lá da Receita dos Estados Unidos e parará, uma baita função só por causa da confiança, né? Tipo, cara, com blockchain já vem com confiança built-in, né? Já tá, faz parte do design a confiança. Então, cara, tu pode chegar ali, vou comprar, sei lá, metade desse apartamento, conecta tua wallet, comprou, beleza, tá ligado? Sim. Tipo, cara, eu acho isso um caso de. Esses casos de uso eu acho, cara, muito massa, cara. Acho que no futuro, tomara que não tenha mais cartório, cara. Mas tem uma coisa que eu não curto do mundo real, é cartório, cara. Cara, eu acho engraçado, né? É legal de ver o lado que as coisas estão indo. Interessante esse aí do que tu falou dos casos de uso. Cara, e para nós fechar aqui, eu queria te perguntar, assim, para quem tá em tech no geral, o quanto tu acha que a pessoa tem que se envolver nessas coisas que a gente falou de Web3? O quanto é necessário ela, se ela não tem interesse em trabalhar, mas se ela quiser entender mais, ou quanto tu acha que uma pessoa normal tem que se envolver? E também para quem quer se envolver, por onde começar, né? Uhum, uhum. Eu vejo assim, acho que o mais importante para todo mundo que está trabalhando na área de desenvolvimento, de infra também, acho que tech em geral, é sair da incompetência inconsciente, né? São os níveis de consciência, né? Incompetência inconsciente é quando você nem sabe o que você não sabe. Né? Então você tem que sair desse nível. Você tem que, no mínimo, entender do que se trata, né? Blockchain, Web3, etc. Né? Para aí você descobrir o que você não sabe e poder tomar uma decisão mais consciente de, ok, eu não vou mais a fundo nisso, mas eu sei que eu estou abrindo mão, eu sei do que se trata, né? Porque, inevitavelmente, todo mundo vai ser afetado, em maior ou menor grau, nos próximos anos, assim como a internet, né, afetou todo mundo e por aí vai. Né? Então, direto ou indiretamente, os meios financeiros, os governos, está todo mundo caminhando nessa direção. A gente está falando aí do real digital, né? A gente está falando, os bancões todos têm projetos enormes vinculados à blockchain, todas as big techs têm projetos enormes vinculados à blockchain. Então, assim, quer você goste ou não goste, você tem que, no mínimo, saber do que se trata, né, para entender se você vai ou não vai. Agora, você ir mais a fundo vai muito com uma decisão de carreira. Até hoje tem gente que não quer trabalhar com web nem, né, nem uma arma apontada na cabeça. Tem galera até hoje que vai morrer abraçada com o desktop.
certo? E, ok, tem demanda ainda, né? Tem sistemas a serem mantidos e tudo mais, beleza. Então, acho que não é todo mundo que vai ser, não precisa ser obrigado a ir todo mundo trabalhar com Web3, longe disso, né? Mas eu acho saudável, do ponto de vista de carreira, no mínimo, né, você conseguir trabalhar algumas funcionalidades, você conseguir fazer alguma integração, você saber como é que se comunica. É tipo o novo REST, né? Se você vai trabalhar com web, você tem que saber alguma coisa de REST. Né? Quer você goste ou não goste, vai trabalhar, não vai, é front, é back, não importa, você tem que saber alguma coisa de REST. Né? Eu colocaria, né, para os próximos anos no mesmo patamar de importância. Você tem que saber alguma coisa de comunicação com a blockchain. Como é que eu faço uma leitura? Como é que eu faço uma escrita? Como é que eu me autentico? Né, eu comunico com uma carteira. Beleza, vou parar por aí? Vou. Ok, mas você sabe mais ou menos como é que a coisa funciona, e se você precisar se aprofundar, aí você já tem a base. Depois que você tem a base, é muito mais fácil. Eu não arriscaria, né, ficar na completa ignorância em relação a como se trabalha com blockchain, porque tá acontecendo. Né? Quer você goste ou não goste, né? Tá acontecendo. E para quem está querendo começar, por onde começar? Aí, cara, daí é aquela coisa clássica de dev, né? O Google tá aí, mas vamos lá. A gente tem vários canais, vários sites falando de canais no YouTube, né? Tem alguns canais gringos muito bons, muito legais, como, por exemplo, o With The Blocks, é um canal que eu gosto de seguir. Tem acho que é Depp University, ou é DeFi University, não, é Depp University, também é bem legal. O cara produz muito material de qualidade. Tem uma cacetada de indianos, que eu não vou lembrar o nome de todos os canais agora, mas tem vários aí, canal de indiano também trabalhando. Tem uma galera lá na Índia lá que faz uns vídeos tipo de 5 horas, ensinando a construção de um DEP completo. Tipo, é um curso e um vídeo de YouTube, assim, é bizarro o negócio. E aqui no Brasil, o meu canal tem bastante conteúdo, que é o canal Luiz Tools, tem o canal do Fernando Lopes, que é a DeFi University. O Fernando Lopes, daí ele tem uma outra pegada mais... eu tenho uma pegada Web 2 mais Web 3, né? Funcionalidades Web 3 em aplicações Web 2. Já o Fernando, ele já tem uma pegada mais descentralizada total e tal, né? É um outro canal que eu sei que tem bastante conteúdo. Tem o do Gustavo Toledo, que é meu aluno também, que eu andei entrevistando lá no canal, que é o ITX Toledo, ele também publica bastante coisa de Solidity, Smart Contracts. Acho que esses seriam os que eu mais acompanho, assim. Né? Mas devem ter outros também, eu devo estar falhando com alguém aí. Mas, William, tu queria falar alguma coisa? Não, ele já. Era isso que eu ia perguntar, era mais canais com conteúdo em português, canais brasileiros, e eu, cara, não conhecia nenhum. O teu canal foi literalmente o primeiro canal que eu vi com conteúdo brasileiro de DeFi. Não, legal demais. E se, cara, claro, se tu lembrar de mais algum, depois a gente deixa tudo isso na descrição aqui pra galera. Mas, cara, Luiz, cara, massa demais o papo aí. Acho muito interessante a gente falar desses assuntos aí. E certamente vamos gravar mais episódios falando de mais coisas aí no futuro. E também pra galera, sigam o Luiz lá no canal dele, vamos deixar o link aí também. Né? Aprendam várias ferramentas aí com o Luiz. Cara, aprendam uma coisa muito legal com o Luiz, que é um troço muito interessante, que é arbitragem triangular. Eu já tinha estudado. Esse problema é muito legal para quem gosta de algoritmo e gosta de integração com coisa. É um problema muito legal de fazer. Eu lembro quando tu tava doidão nesse negócio de arbitragem. Eu tava. Eu falei, cara, dá pro cara fazer arbitragem aqui na parada. Eu não tava com muito tempo, não dei atenção pra deu pena do William, mas ele tava doidão com as arbitragens. Não perdesse muito tempo, na real. Tem uns problemas que são muito bacanas, assim. Que, cara, eu sou muito nerdão, assim, então eu me divirto fazendo algumas coisas de nerd, assim, ligadas à programação. E a arbitragem triangular é uma coisa que é divertida para quem curte matemática, quem curte grafo, quem curte, né, trade também. É bacana tu ver funcionando ali, tu montar e tal, e ajustar os parafusos, é muito legal. Isso é bem legal, eu brinquei um pouco, assim, eu lembro que a primeira vez que eu achou completamente fictício, eu fiquei, cara, achou mesmo? Aí eu fui no papel, cara, eu peguei o papel e calculei tudo à mão, tá ligado? Achou. É massa. O mundo de blockchain tem muito disso, assim. Tem
Tem um professor do MIT, aí tem um outro ponto, Valdemar, que é, além dessa questão de Web3, tem toda uma questão de entender a blockchain, né? Que eu diria até que vem antes, que é importantíssimo, assim. E tem um professor do MIT, que é o Anders Brownsworth, se não me engano o nome dele, e ele tem alguns vídeos e ele criou uma ferramenta em Node para simular todo o passo a passo, desde de te ensinar o que é o hash, até o que é o bloco, até o que é a transação, e ele te dá todo esse passo a passo de maneira muito didática. E quando eu fiz os meus vídeos de blockchain no canal, eu me inspirei muito no material dele, eu coloco ele nas referências, se eu não estou enganado, no blog ou no canal, não lembro agora. E porque é importantíssimo você entender, né, essas questões, porque senão você chega num problema, como a gente citou antes. A blockchain é imutável, você não pode atualizar o contrato. Se você entende o porquê que a blockchain é imutável, começa a te fazer sentido isso. Agora, se você não entende, você só passa raiva. Você pensa, cara, que porcaria de plataforma é essa que eu não posso atualizar um dado, né? Então é importante dar uma estudada para a galera que quer entrar nesse meio, dar uma estudada em blockchain antes de pensar em estudar em smart contract, estudar Solidity, etc. Dá uma estudada em blockchain. Não precisa ser engenheiro de blockchain, escrever do zero blockchain, embora também o exercício é válido, fazer um protótipo, né? Mas você entender minimamente ali como é que funciona e tudo mais, ajuda muito, mas muito mesmo, assim, sabe? Porque você tentar ir direto para o smart contract, olhando o blockchain como uma caixa preta, cara, você tá fazendo errado, porque blockchain é para ser uma caixa branca, né? Esse é o barato dela. A gente tem isso aí também no próprio JavaScript, as pessoas vão direto com o Node, sem entender JavaScript, sem entender porque que é assíncrono, e Daí fica brabo com a promise. Fica bravo com a promise, exato. Mas aí quando elas veem que, tipo, peraí, JavaScript foi feito pro browser, senão ia bloquear o usuário. Ah, tá. Então é isso aí, né? Uma bela ferramenta para validar formulário. Uma bela, exato. Ótimo para validar formulário. Mas, cara, o blog post que o cara, o professor da MIT, eu lembro que eu vi uma aula dele sobre wallets. E, cara, foi a aula mais esclarecedora da minha vida sobre criptografia de wallets. Na minha vida. É genial. É literalmente genial. O cara te ensina de um jeito assim que tu... Sabe quando aquele ponto que vira a chave, assim, tu fica... Cara, tudo faz sentido, que coisa... Daí que eu brinco, né, que a blockchain é muito bonita pra mim. Eu olho assim, cara, que coisa mais bonita, assim, é matematicamente perfeito, sabe? É muito bem feito, é muito embolado, sabe? É muito legal. E, cara, é legal, Luiz, tu te basear nesse tipo de cara para trazer esse tipo de conteúdo, assim, pro Brasil, né, cara? Porque essa é uma coisa que, pô, pra gente é um privilégio, né? Tu conseguir entender inglês ali, mas, pô, cara, não é pra poucos ainda isso, né? Então, isso é legal mesmo, legal demais. Mas é isso, galera. Pô, muito obrigado, Luiz, William, de novo aí. E o papo aí foi muito bom. Valeu, então, até a próxima. Show de bola. É isso, galera.